Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, aqui tá uma chuvinha tão gostosa, sabe aquela chuvinha? Chove um pouco, daqui a pouco para, daqui a pouco vem aquelas trovoadas fortes, chove pesado, diminui. Amo chuva, gente, eu amo. E as plantas e os animais agradecem muito, né? E nós humanos, muito mais. Ó, gente, eu comentei ontem que eu iria me retratar hoje sobre o que eu falei da fofoca pega e da Paula polêmica, né? Porque eu falei que quem tinha dado essa notícia, que a Cris Talha, não posso falar o nome, né? Que a Cris Talha tinha se separado, né? Teria sido Fofoca Pega, que eu assisto e gosto muito. Mas eu peço desculpa a ele, porque eu troquei as bolas, porque eu assisto tanto o canal Fofoca Pega como a Paula Polêmica, tá? E eu troquei. Mas quem deu essa notícia foi a Paula Polêmica. Desculpe também pessoal da Paula Polêmica por eu ter trocado as bolas. E só que eu não vou retratar e retirar a fofoca. Não, 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 gente. Porque eu tive informações que realmente eles estão separados, tá bom? Às vezes, gente, não chega a ser uma separação. Às vezes é um tempo. Às vezes o casal pede um tempo, tirar umas férias um do outro, que é muito normal também, né? E o pessoal que algumas das minhas inscritas comentaram o seguinte: não, ele é muito bonzinho, Luiz, ele não teria separado dela, e a Cristália é uma ótima esposa, é uma ótima mãe. Gente, isso não tem muito a ver, porque podem ser assim maravilhosos os dois, podem, mas os atritos dos casais acontecem exatamente pela intimidade que um tem com o outro. Porque tem tanta intimidade que um chama a atenção do outro, às vezes por uma coisa tão boba, e o outro não aceita. Sabe, isso estou falando, gente, porque eu tenho 51 anos de casado. Boa ideia, hein? 51. Até parece que eu bebo, gente. Bebo nada de álcool, tá bom? Então, é muito normal, gente, entre casais que se amam e se dão bem, precisarem de uma separaçãozinha de alguns dias, às vezes de um mês, tirar umas férias do relacionamento, tá? Numa família com 4 filhos é complicado, né? Ficar tudo só com a mãe. Mas faz parte, né? A opção para ter os filhos foi dos dois, né? Os dois têm a responsabilidade aí. E de repente, às vezes é por uma bobeira tão grande, né? Acabam se separando. Mas depois pensa, quando estão sozinhos é mais fácil para pensar, para sentir a falta da família, e aí acaba retornando. Eu tive informação que sim, realmente eles estão separados. Então eu vou continuar com essa minha posição, eu não vou tirar, tá bom? E outra coisa, mas é que a Bolorenta falou que no sábado o Jeca estava lá com a Cristália e eles iam ao mercado fazer compra. E aí que tá junto? São separados, mas um pode fazer companhia para o outro. São separados, mas não são inimigos, gente. E nem poderiam, sendo pai de
4. Eu acho que não poderiam ser no pai de um e nem não sendo pais, não é? Por que que tem que ter uma inimizade quando há uma separação? Não é? Isso não é uma obrigação, não uma praxe. Oh, separou, seremos inimigos. Não, não tem nada a ver, tá bom? E já que todo mundo está dando, alguns estão dando tanta importância para o que a Bolorenta falou, a Bolorenta, o dia que ela estava comentando, lá no apartamento, fizeram uma pergunta se ela ia comemorar o Natal com a família, não, ela falou, eu já falei com a Cristália e ela e as meninas já falaram que vão passar comigo. Ela falou isso mais de uma vez e ela não citou o nome do genro, tá? Só que eu não tinha comentado nada exatamente porque o que sai da boca da Bolorenta, gente, a gente não pode dar crédito, não. Ela não tem crédito nenhum, porque ela mente o tempo todo. As visualizações dela são em cima das mentiras. Muito mentirosa, como já falei, né? A história do Pedro. O dia que ela ou a filha, a estrangeirinha, falarem uma verdade, ninguém vai acreditar. Ninguém. Não é? E eu quero falar também, gente, eu também fiquei de dar uma posição sobre o IA, que é a inteligência artificial, tá? Eu conversei com entendidos no assunto. E é o seguinte, pode sim você fazer um fundo artificial, pode sim fazer um fundo artificial no ao vivo. Se a pessoa pegar umas aulinhas, talvez no Google, ela consegue. Eu comecei a fazer umas aulinhas há uns dias aí, mas eu não tenho tido tempo, gente. Meus dias estão assim super corridos, né? Mas vou estudar sobre isso, sim. Mas só respondendo então, gente, pode sim. Mas ela não entende nada, ela é um zero à esquerda. Realmente, ela é um zero à esquerda, ela não entende nada. Mas ela tem aqueles funcionários que ela chama de meninos, meus meninos, que fazem as edições dela, porque nem isso ela aprendeu, né? Que fazem as edições dela, que mexem com isso, talvez sejam pessoas que estudem o assunto, e talvez eles estivessem ali com ela, e talvez eles dessem uma ajuda para ela, tá ok? Mas existe sim, tem como fazer sim um fundo artificial com o IA para uma live ao vivo. Bom, então eu, gente, como eu disse, eu sou totalmente leiga no assunto. Quando eu quero muito fazer uma coisa, eu vou atrás, eu faço, eu estudo. Olha, gente, sobre gravar vídeos, quando eu comecei há 2 anos, eu não sabia nada, mas eu queria fazer. Gravar vídeo é fácil, gente. Parece, né? Mas não é tão fácil, não. Porque eu lembro, eu fazia as receitas e tinha inscritas no meu canal que falava assim, olha, a gente queria tanto ver sua mãozinha, você não mostra sua mãozinha fazendo. Eu não estava gravando minhas mãos. Então, você vai estudando. E eu estudei, gente, tudo pelo Google. Como editar vídeos. Tem muito, como fazer capas. Tudo, gente. E como tudo na minha vida, sempre estudei
praticamente minha vida toda, eu tenho o hábito, para eu gravar, eu faço o seguinte, não sei se vocês já repararam que eu estou sempre com uma agenda, né? Ai, o que eu ganho de agenda, peço para meus filhos, me dá uma agenda, me dá uma agenda. Aí eles me dão as agendas deles. Eu escrevo tudo que eu quero falar, eu escrevo. Porque o ato de você escrever, ele te ajuda a gravar. Muitas vezes, se eu estiver preocupada com alguma coisa, se eu estiver estressada com alguma coisa, eu acabo consultando meu caderno. Ou se eu estiver na dúvida, será que eu falei tudo? Será que eu não falei? Eu acabo consultando. Mas muitas vezes, só pelo ato de escrever, de ter escrito, e eu me lembro. Então, muitas vezes eu nem consulto o meu caderno. Só que é engraçado, o assunto acabou aqui na primeira página, eu mudo, não leio, mas eu sei que está ali. Então, para qualquer probleminha, está aqui a minha segurança. Porque quando eu era criança, a gente aprendeu a escrever muito cedo. Com 4 anos, nós sabíamos ler e escrever. Porque a minha mãe, que não tinha estudo nenhum, estudou até a 4ª série primária, minha mãe fez isso com os 3 filhos. Muito carinhosa, muito bondosa, muito tudo de bom, minha mãe. E ela ensinou, porque nós queríamos ler os gibis do Walt Disney. E meu pai já fazia coleção, né? Eram poucos ainda, acho que só tinha o Mickey na época, não me lembro, mas era isso. E aí, então nós queríamos ler. Então minha mãe nos ensinou a ler. Com 4 anos, nós líamos jornal. Acreditem se quiserem. Né? Graças à paciência, à educação e o carinho e dedicação da minha mãe, né? Então nós já líamos. Então sempre depois na escola, ou eu ficava andando de um lado para o outro, lendo e andando, porque assim eu conseguia gravar, não era decorar não, era gravar mesmo. Ou depois a gente vai desenvolvendo outros métodos, né? É o método de escrever. Se você tiver, eu sou esquecida, então se você tiver o hábito, tiver a paciência para escrever tudo que você gostaria de comentar com seu marido à noite, quando ele vai chegar no trabalho. Ah, eu tô com medo de esquecer, tô com medo. O ato de você escrever, o seu subconsciente já grava, sabe? Então, quando o seu marido chega à noite, você vai saber quase tudo que você tem que falar. Raramente a gente esquece. Pelo menos comigo é assim. E eu sempre escrevi muito, né, gente? Eu amo escrever, adoro ler. Então, isso facilita muito. Sair totalmente do assunto, né, gente? Então, gente, eu quero falar da imbeciena. Gente, eu fiquei pensando o seguinte, né? As duas tiveram o canal já, né? Iniciaram o canal já há muito tempo, né? E que eu saiba, quem teve aquela explosão toda foi a Bolorenta. A Imbeciena faz pouco tempo, menos de um ano que eu estou fazendo as resenhas, menos de um ano que eu estou seguindo. E tudo bem que a Bolorenta teve muito mais exposição, foi convidada pela televisão, pelos apresentadores, deu entrevistas, fez comerciais, né? Então, gente, a gente sabe, né, que ela ganhou muito dinheiro. Então, ela estaria que estar numa situação, assim, privilegiada, né? Mas não é isso que está acontecendo, né? E a Imbeciena, que não sei se começaram juntas ou se ela começou depois, eu acredito, eu não sei se ela se apresentou em algum programa de televisão, realmente eu não sei. Mas eu sei que ela teve bem menos
exposição, né? Juntou lá as moedinhas dela, porque elas eram do mesmo tipo de vida, são irmãs, foram criadas pelo pai, que vivia chapadão, né? Que também não tinha educação, mas elas falam bem do pai, deve ter sido um bom pai, né? Não sei até onde é um bom pai. Foi, né? Um bom pai. E aí a gente vê, né? A Bolorenta não tem nada, gente. Não tem nada. E o que ela tem, sim, casa no morro, que dizem, né, que terreno tomado, ali não é nada comprado. Eu não posso afirmar porque eu não tenho certeza e eu não vou cair nessa, mas dizem, tá? E a imbeciena, ela mora bem, ela vive bem, ela é muito chata, ela é muito arrogante, como toda a família, mas tem 2 filhos educados e que me parecem muito responsáveis e trabalhadores, diferentes das filhas da Bolorenta, não é? Então, gente, sei, será que o erro foi só em ostentar? Que já é muito, né? Cada mês um carro novo, carro luxuoso. Acho que experimentou todos os carros da época e comprou. Era comprava, vendia, né? E a MBCN, eu acho que ela, não sou de assistir nessa época, não assistia, eu não posso dizer. Também não tenho paciência pela atrás para ver isso. Mas a MBCN tem a casa, uma casa bonita, né? Bagunçada, porque elas têm o mesmo espírito da bagunça e da falta de higiene, falta de limpeza, tudo bem. Mas agora a IBC vai começar a construir num terreno imenso que ela tem numa área rural, que deve ser ali perto de onde ela mora, mas é uma área rural. É um terreno muito grande, eu acredito que seja uma metragem de chácara e não de sítio. Para sítio é pequeno. Eu acredito que ela tenha até mais do que 5.000 metros quadrados. Parece, sim. E ela vai construir uma casa e ela já disse, gente, eu vou construir essa casa porque aí eu quero passar os finais de semana aqui, os feriados, quero sair um pouco da cidade, quero... Legal, né? Tenho que bater palmas para ela. Não me simpatizo com ela, nem com as mentiras dela, mas nem muito menos com a arrogância, mas eu acho legal. Isso quer dizer o quê, gente? Que ela soube aplicar o dinheiro dela. Embora gaste, feito uma, né? Meu pai, né? Compre. E nada de comprar coisas boas, coisas para comer. Isso, ela está construindo uma casa. E eu não sei, né? Ela não comentou, mas quem sabe, né, gente? Ela não cria galinhas, não cria uns porcos, espaço ali ela vai ter, né? Só que isso dá trabalho, né? Ela teria que ter um caseiro para dar conta disso, né? E a gente sabe que os bolorentos não são dados ao trabalho. Eles querem curtir, trabalhar, não. Mas eu achei legal o que ela está fazendo. Aí eu fiquei pensando o seguinte: a hora que a irmã souber, já deve estar sabendo, nossa, a irmã vai ter que dar os pulinhos dela e vai querer também fazer, ter o terreninho para a criação dela, sempre fala que quer criar galinha, porque eles não levam nada a sério, né, gente? Por isso que a filha lá, né, a ex-estrangeirinha é igual, né?
não começam um monte de coisas. Todo ano tem uma novidade, todo ano começa, nunca vai até o fim. Bom, a faculdade não foi nem até o começo, nem começou, né? Tudo história, tudo papo, papo e papo. Né? Foi passear um ano, não tem problema que as crianças perderam um ano de escola, um ano das amigas, longe das amigas, não tem problema. Eu fui passear, olha só, gente, um ano sabático, né? Aí não fez nada de bom, nada, nada, nada. Essa bolsa aqui, gente, que eu falei para vocês, essa aqui é a Visano. Ela é linda, maravilhosa. Falei para vocês, ela está com etiqueta aqui. Não é etiqueta, gente. Pensei que fosse etiqueta. Eu já comprei coisas com etiqueta redonda. Não é etiqueta, é um pedaço do couro, tá? Um enfeite, é um enfeite. E aí é o seguinte, pessoal. Ela não está com etiqueta. E aqui, eu até fui na loja reclamar, mas já fazia mais de uma semana. Ela não trocou, mas ela falou que para mim é que ela até trocaria. Até trocaria, porque eu falei para ela, eu acho que essa bolsa foi usada porque ela tem um desgaste numa ponta. Aí ela me deu aquela explicação, né? Não, não é, eu não trabalho com coisas usadas, não, a senhora pode ficar tranquila, porque a vendedora pega, às vezes, acaba raspando, acaba arrastando e não fala pra gente, a gente acaba não vendo, então a gente não troca. Eu dei um monte de desculpa, eu falei, eu não vou arrumar encrenca. Então, gente, o que eu fiz? Eu pintei aqui, ó. Só que aí eu pintei nas 4 pontas. Só essa pontinha aqui tem um pequeno desgaste. Meu marido falou, nossa, você vai querer trocar por causa disso? Nem parece, nem nada. A dona da loja me garantiu que não é usada, que ela não trabalha com artigos usados. Eu acreditei nela. Se vocês falarem, não, melhor não colocar no sorteio, não tem problema, porque eu uso. Eu amo bolsinhas, porque minhas bolsinhas últimas são assim, pequenininhas, eu gosto, ó. Tá vendo? Se vocês verem, é só nessa, ó, pontinha que tem um desgaste. Nas outras não tem, mas eu passei a canetinha de tecido nas 4 pontas. Se vocês falarem, não, melhor não sortear, eu fico com ela, tá? Porque eu amei essa bolsinha aqui. Eu não quero que depois vocês ganhem e falem, nossa, sorteou uma coisa usada. Eu pensaria assim, tá? Vou ser muito sincera com vocês, como eu sou e sempre fui. Ela tá inteirinha, por dentro, normal, não foi usada. Parece que não, mas essa pontinha me deixou preocupada, tá bom? E não se esqueça, gente, quinta-feira é o nosso sorteio. Ei, chegou! Tá bom? E depois a gente vai ter mais ideias de sorteios diferentes, ou com o aniversariante do mês, não sei. A gente vai bolar umas coisas, se vocês quiserem dar sugestões para sorteios, que a gente pode fazer um sorteio por mês, tá bom? Aí só de 2 brindes, tá, gente? 2 sorteios por mês. Tá legal? Hoje eu vou estar separando já o que vai, por exemplo, essa bolsa vai com batom, a outra vai com esmalte, ou vai só a bolsa e eu faço o kit do esmalte e do batom separado, tá bom? E aí, quanto mais brindes tiver, mais sorteados terão, né? Beijo, gente. Fiquem com Deus, viu? Deus abençoe todos vocês. Tchau.